na mão sem ter um hospital, um apoio, isso não faz parte de uma medicina moderna. Possibilidade de exames complementares, claro, quando é indicado. Aí sim, complementares. Quando é indicado, enfim. Agora, mas eu acho que essa consciência do excesso de exame, ou pelo menos de explicar que o exame é complementar, está cada vez mais frequente entre os médicos. Isso parece que deu um despertar que está indo aqui e ali, você percebe já os médicos com essa preocupação. Essa iniciativa americana foi exemplar, porque foi das sociedades médicas, não foi da população, da imprensa, não, foi das sociedades médicas. 9 sociedades médicas foram organizadas, apontaram, cada uma apontou os 5 exames que achava que na sua área eram mais exagerados. E a medicina de família participou dessa iniciativa, lá nos Estados Unidos. Quais foram os exames indicados? São 45, né? Sim, mas me dá uns 5, pô. Você deve saber algum. Algum tu lembra? É complicado porque ressonância. Às vezes... Ressonância é um... Adoro isso. Mas qual que é a ressonância a do tubo? A ressonância ou... Tem as duas, tomografia e ressonância. Tomografia é um negócio para a pessoa enlouquecer, né? Tá naquele tubo. Tubo. Não, fica fazendo barulho dentro, né? Não, horrível, e te dá um fone que você coloca e não adianta nada, porque você continua ouvindo aquela série, quase uma série elétrica. Então, o problema da tomografia, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo da tomografia, não quero assustar as pessoas, mas é um dado que existem artigos, enfim. Tomografia usa radiação. Existe artigo publicado em revista conceituada, no Archives of Internal Medicine, dizendo que 2 tomografias, ou até menos, enfim, uma quantidade bem pequena de tomografia fornece a quantidade de radiação que os sobreviventes da bomba de Hiroshima receberam. Quer dizer, é complicado. Que não é muita radiação. Tranquilo agora. São sobreviventes, né? No sentido de que também a gente usa radiação para várias coisas. Não é uma coisa que não é para ser usada, mas é para ser usada com cautela também. Claro. Né? Porque assim, você vai pedir um exame, olha como é que pode ser complicada a medicina. Você vai pedir um exame que vai investigar câncer, mas que se for usado exageradamente, corre o risco de dar câncer. É de lascar, né? Entende? Então é muito complexo o ambiente que a gente trabalha. Agora, obviamente que se uma pessoa... Ele é excelente para uma pessoa bem indicada. Para uma pessoa bem indicada, mas você veja aonde a gente está transitando, né? Então, é muito tênue. É delicado. O benefício e o risco. E é isso que a medicina tem que discutir com os pacientes. Olha, nós vamos pedir, então... a quantidade de radiação realmente para um exame é pequena. Agora, vai fazer todo mês uma tomografia de abdômen? Não pode. É complicado. A não ser que a pessoa já tenha um câncer e queira investigar a evolução desse câncer. É claro que o risco é menor do que o benefício. Custo-benefício. Risco-benefício, a gente fala. Então, isso é muito claro. Agora, existem conceitos interessantes que estão sendo lançados aí na literatura internacional. Um deles é um negócio que a tradução é muito difícil, chama disease mongering, que é marketing da doença, né? Então, que na psiquiatria isso é muito comum, essa discussão, né? Que é o exemplo mais emblemático é da hiperatividade, né? Então, a hiperatividade sempre se discute qual que é o limite, nunca se achou, nunca se comprovou, pelo menos, um componente neurobiológico. Sempre que você investiga as famílias, tem muitas coisas a se fazer antes de dar medicação, né? Muitas coisas a se trabalhar, Na hiperatividade? Você sempre, 100% dos casos você atende... Eu achei que era logo o Ritalina. Esse aí é o senso comum que está se Esse discutindo. É o perigo. E existe até uma professora da Unicamp, que outro dia ela deu uma entrevista, ela disse exatamente isso, que o efeito, o metilfenidato, que é o princípio ativo, na verdade, o efeito colateral dele, ela diz exatamente assim, a intoxicação do remédio é a terapia, porque a criança fica parada, né, que é o objetivo. Quer dizer, são coisas muito complexas, né, que a gente está discutindo aqui e que acho que é um passo grande, assim, é muito raro a imprensa discutir esses assuntos, porque é muito mais fácil o inverso, né? Falar assim, vamos fazer todo mundo exame, vamos fazer todo mundo medicação, assim, pecar por excesso é a regra. Porque toda vez que a gente vai discutir o outro lado da questão, tem várias nuances e se for, né? A gente condena a medicina
a sociedade condena muito quando um resultado é um falso negativo. Por exemplo, o médico disse que não era nada, era um câncer. Aí o médico fica famoso por ser incompetente, né? Que ele examinou, vamos observar, mesmo um bom médico. Isso é raro de acontecer, não é tão comum. Agora, o falso positivo, quer dizer, quando o exame é positivo e não era um problema, a sociedade não condena. Um exemplo recente foi o da Cristina Kirchner. Ela tirou a tireoide. Ela fez uma punção, deu que era uma alteração patológica, foi para a cirurgia, tirou a tireoide e depois viu-se que não era nada. Aí a pessoa sai do hospital, não sei qual que foi a reação dela com os médicos, mas em geral a pessoa sai do hospital aliviada, fala, graças a Deus, tiraram minha tireoide, mas não era nada, tal. Então, não estou dizendo que tenha que condenar o profissional porque a gente acertar exatamente no alvo pode acontecer. Agora, o que a gente tem que exercitar também é cuidar para que não tenha tantos falsos positivos, ou seja, para que não tenha tantos exames, porque quanto mais exames a gente faz, mais vai dar, desnecessariamente, eu digo, mais vai dar o falso positivo, que é um resultado que foi alterado, mas não era, na verdade, uma alteração. E que, às vezes, leva uma cascata de outros exames, até uma cirurgia desnecessária. Então, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Pior é quando a gente lê o laudo, né, de uma tomografia, de uma ressonância, aí você lê o laudo, tem trilhões, 2 laudas. Aí você lê que eu estou doentíssima. Aí quando você fala com o médico, não, isso é tudo isso aqui, você já tinha desde não sei quando o médico te conhece. Ele fala, não, isso aqui não é nada. Isso aí você já tinha, isso aí não vai levar a nada, porque a ressonância também vê tudo. Né? Exatamente. Todas as calcificações. Eu já fiz biópsia de calcificação, fiquei 15 dias tensa, entendeu? E era só uma calcificação. A chance de uma Aí pessoa... dá um alívio, né? Não, dá um alívio incrível, mas aquela tensão Até você também não chegar tem lá. volta. A chance né? de ter uma alteração que não é significativa clinicamente numa pessoa de meia idade, enfim, é muito grande se entrar numa tomografia. Então, isso é muito complicado. E essa coisa do check-up... Mas são as pessoas de meia idade para cima que se pede mais essas coisas. Sim. Mas Contra muita coisa. Sim, mas tem que ser muito indicado. Então, os exames que devem ser feitos de rotina, eu sempre digo, muitas vezes os jornalistas perguntam assim, quais exames devem ser feitos de rotina? Então, quais são? Vou fazer essa pergunta. Já que eu sou jornalista, vou cumprir meu escrito. Mas a resposta, então, é sempre decepcionante. Só programas muito complexos como o seu aqui pode... Não, porque é o seguinte, pela faixa etária, a gente só pode dizer pela faixa etária. Eu estou te conhecendo hoje, enfim, eu só posso dizer pela faixa etária porque... Não tem outra alternativa. Não tem outra... E sexo, né? Eu não tenho outra informação. Então, pela faixa etária e sexo, são pouquíssimos. Pouquíssimos. Não passa de colesterol, depois dos 40, vamos dizer, colesterol, açúcar, e olhe lá, mas enfim, vamos dizer açúcar, que é para investigar diabetes. Estou dizendo exames complementares. Tá. Não estou falando de medir a pressão, que é importantíssimo a partir dos 18 anos, que não envolve exame, né? Exames complementares. Colesterol, diabetes, Papa Nicolau, que é a partir da vida sexual. Na verdade, a partir dos 25 anos, né? Até a cada 3 anos é possível, não precisa ser anual. Não precisa. Não está no protocolo do INCA, né? Até a cada 3 anos, se a pessoa... E a mamografia? É claro que se for uma pessoa promíscua, melhor fazer anual, mas aí que entra o que eu vou falar depois. Mamografia, a recomendação para quem não tem nenhum risco, ou seja, não tem familiar, enfim, nunca teve nódulo, nunca teve nenhum problema de saúde, é a partir dos 50 até de 2 em 2 anos. Né? Enfim, você vê que são muito pouquinhos. E tem a investigação de câncer de cólon, que pode ser feito tanto com sangue oculto anual, ou com retossigmoidoscopia a cada 5 anos, ou com colonoscopia a cada 10 anos a partir dos 50. São esses, basicamente. Não passa muito disso. E, claro, para quem se expõe ao sol, exame de câncer de pele, e aí por diante. Para homens é próstata. Próstata é uma polêmica. É. Uma polêmica. É uma polêmica que, enfim, dá umas 12 É horas. uma boa não notícia, adianta tem uma boa nada. notícia que Não é que não adianta necessário. vai ser nada. por Não se ressonância tem magnética certeza agora. entre os riscos e benefícios. Não se tem certeza. O que se tem que fazer? Explicar que há um risco de intervenção desnecessária, biópsia desnecessária e tal, e a pessoa decide.
né? É uma questão de risco-benefício. E não tem nenhum exame de sangue que... Tem, o PSA também. PSA determina ou não? Também tem o risco de dar falso negativo, ainda não tem falso positivo, ainda não tem uma certeza do risco-benefício. Mas, enfim, o que eu queria dizer é assim, que o mais importante é que a regra é a individualização. Não adianta. Se eu te conheço e falo, você fuma, já é uma informação. Eu já posso decidir fazer um raio-x de pulmão. Então, a questão do check-up é individual, é totalmente individual. É uma decisão ao final de uma anamnese, de uma consulta, que vai ser só para você. A lista de exames que eu te der não vai servir para outra pessoa, mesmo na sua faixa etária e do sexo feminino, entende? A estratégia de investigação que eu vou adotar para você é uma diferente. Por exemplo, se a pessoa anda de moto sem capacete, fuma e não sei mais o que, corre vários riscos, talvez naquele momento eu possa adiar um pouco a mamografia, entende? E fazer um risco psiquiátrico. E investir no capacete, investir no cigarro. O meu objetivo não é fazer a pessoa morrer aos 55 com a mama intacta. Você está entendendo? O meu objetivo é fazer a pessoa morrer com 80, 90 ou 100 anos. E bem, né? Ou seja, então a gente tem que ver qual risco cada pessoa corre. Isso que é o mais importante. Tá certo. Eu vou fazer um intervalo, a gente volta já já. Pode ser? Volto aí daqui a pouquinho, tá? Certo. Então, Sem Censura, um programa da TV Brasil. E aí, exames feitos, necessários ou não, tem o tal do estresse. Mas não é só exame que dá estresse, né? Trânsito, de conta do banco no vermelho, tudo estressa, né? Tudo estressa. Como é que a gente faz, hein, Lúcia? A questão é que... Sei lá, começa a cantar. Sim, muitas coisas podem estressar, né? A questão é a pessoa, a forma como ela olha para esses eventos. Então, qualquer coisa pode estressar dependendo da forma como ela olha. Então, uma mesma, até você falou, a conta vermelha no banco, isso em si é estressante, né? Mas para algumas pessoas vai ser mais catastrófico. Algumas vão pensar na solução. Algumas pessoas se concentram no problema e ficam ali dando voltas sem saber o que fazer, e outras na solução. Então, a pessoa que se concentra mais na solução, ela vai ter mais chance de se estressar menos até com este problema. Você acha Mas que a gente interpretação é é fundamental. o nosso próprio estresse? É possível, mas não é o mais comum que a gente vê, né? Até porque o próprio estresse, a palavra está tão banalizada que as pessoas falam de estresse achando que sabem o que estão falando e, na verdade, elas podem estar cansadas, irritadas, estafadas, mas não exatamente estão estressadas. Porque o estresse ele é um processo. Então, ele não é um dia, você está cansado e você diz, estou estressado. Tudo bem, você pode estar se sentindo cansada e desgastada. Mas o estresse em si, ele vai ocorrer em 4 fases, o estresse crônico. Então, você tem a fase do alerta, que é a fase inicial, tem sintomas específicos dessa fase. Então, a pessoa precisa conhecer esse processo e as fases para poder identificar se ela está estressada ou não, em que fase que ela está. Ela pode se manter nessa fase de alerta e, a partir da eliminação do estressor ou das estratégias que ela tenha para lidar com esse estresse, ela pode passar ou não para a segunda fase, que é a fase que se chama resistência. Que o nome já diz, o organismo está tentando resistir. A pessoa ficou muito tempo naquela primeira fase, foi além do limite dela, não usou estratégias, o estressor continua, aí vai depender do caso, e a pessoa passa para a resistência. Aí o organismo está lutando, está pegando toda a energia dele para poder ajudar, é todo um processo de ajuda para a pessoa. E nesse momento, a pessoa tem sintomas também muito específicos. Então, só voltando ao alerta, os sintomas mais comuns são taquicardia, sudorese, como a pessoa quando leva um susto, que está assim, muito envolvida na solução de um problema meio emergencial. Já na resistência, é um cansaço muito grande. Então, a pessoa se sente cansada. Imagine você ter passado por uma situação que demandou muita atenção, você teve que fazer muitas coisas, aí você chega em casa, parece que você levou uma surra. Você deita e você está toda moída, né? Então, essa sensação de cansaço, desgaste, é a resistência. E você pode ter problema de memória, você pode ter... É a fase 2. É a fase 2. Perda de libido, uma sensibilidade emotiva acima da sua, comum, né? Uma irritabilidade. Isso tudo vai acontecer nessa fase. Você chora à toa nessa fase? Fica chorando mais facilmente. Aí a pessoa pode até retornar à sua linha de base normal. No entanto, se o estressor se mantém
e a pessoa não tem estratégia para lidar com o estresse, ela pode avançar para a terceira fase, que começa a ficar mais preocupante, que é a chamada quase exaustão. Então, essa fase, esses sintomas da fase de resistência, eles ficam mais intensos e numa quantidade maior. Então, tudo isso vem mais forte. E, inclusive, a pessoa Você fica pode... mais irritado, mais cansado. mais irritada, mais cansada. sensível, mais tudo. Tudo mais intenso. E mais sintomas, né? Quantidade mesmo. E a pessoa pode ter, inclusive, o início de surgimento de doenças, né? Podem começar a surgir doenças para as quais ela seja predisposta, tanto no sentido hereditário, quanto também por comportamentos de risco que ela possa ter. Então, ela pode começar a ter uma hipertensão, ela pode começar a ter um problema de pele recorrente. Bom, e caso ela não saiba lidar com o estresse, não consiga se recuperar, o estressor se mantém, ela vai passar, pode passar para a quarta fase, que chama-se exaustão. Nessa fase, o nome já está mostrando que a situação é grave. A pessoa vai ter pesadelos, a sensibilidade emotiva fica hipersensibilidade emotiva. A pessoa fica com um senso de humor péssimo, às vezes não consegue nem trabalhar, pode ter depressão, porque a depressão pode estar associada ao estresse e pode ser um transtorno independente disso. Mas pessoas predispostas podem ter o desenvolvimento da depressão por um estresse crônico. Você pode fase de fazer a exaustão. depressão por conta do estresse crônico? Pode desenvolver, mas normalmente são pessoas que já têm essa predisposição. Porque o estresse nessa fase de exaustão, ele vai contribuir, ele sozinho não é que vai causar, ele vai ser um fator. Ele vai exacerbar o que você já tem, né? Exatamente, ele vai exacerbar. Pode ser um transtorno físico, pode ser uma hipertensão, como pode ser um transtorno do pânico, que é um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de humor, que pode ser a depressão. Então, vai depender onde a corda é mais fraca, ali vai arrebentar. Então, a pessoa precisa fazer alguma coisa para não chegar nessa fase de exaustão. E o próprio organismo, às vezes, sozinho, ajuda que a pessoa retorne. O processo é um processo de adaptação, de busca mesmo de proteção. Só que nem sempre a pessoa tem estratégias. E, às vezes, o estressor está cronicamente ali presente na vida dela. Então, esse é o risco, né? Então, não é assim, estou estressada hoje, né? Eu posso estar num processo de estresse já avançado ou posso estar tendo uma situação que hoje foi difícil para mim e naquele momento me fez entrar em alerta. E eu posso retornar à minha linha de base e ficar tudo bem. Alguém já ficou estressado aqui? Olha, agora ouvindo o que ela falou, eu acho que eu já cheguei em alguns limites, assim, mas realmente a gente tem esse lugar, né? De, eu já estou estressado. E não é, você só passou. Está irritado, está mais cansado. Aí você pode estar no alerta, e a fase do alerta, inclusive, é chamado estresse produtivo, positivo, porque é um estresse que ele está ligado à produtividade mesmo. A pessoa em alerta, ela resolve mais os problemas, ela está mais mobilizada para enfrentar aquele estressor ali que apareceu. Então, é até saudável. Você vai dar uma palestra, você entra num estresse, do alerta. Aquilo pode te ajudar a fazer uma palestra melhor ainda. É quase ligação, né? Oi? É quase uma ligada, né? Isso, você fica vigilante. Agora, se você pode ter a fase, um outro momento de estresse, assim, você fala, conviver com o estressor. Tem coisa que a gente não pode se livrar nunca, assim, mesmo que você pode até, teoricamente, né, num momento normal da vida, se você olha, a tua conta está no vermelho, você vai sentar, vai com todas as suas contas, né? O que uma pessoa racional faz? Né? Senta lá, coloca tudo lá, tenta resolver. Posso cortar isso aqui, posso cortar ali, não é legal, mas... Tem uma chance de solução. Você pode equacionar. Agora, às vezes, aquela coisa do trânsito, essa rotina pesada, aí não vai dar tempo de fazer tudo. Ai, meu Deus, esqueci de comprar. Dona de casa, né, que trabalha. Esqueci a banana, porque sempre tem essa injeção de saco, né? De falar pra você, mamãe, não tem pão, não tem? Você não faz isso? Então, você tem milhões de coisas para fazer e tem né? Essas coisas, esqueci a roupa na máquina. Você não consegue se livrar, né? Esqueci de tirar a roupa da máquina de lavar, botei pra bater, esqueci de pendurar. Não tem uma coisa assim que você chega no limite e diz, eu quero dormir, não quero nada disso. Inclusive tem Você viveu aquilo e você tem como resolver. E tem coisas que você não tem como resolver. Né? Que estão te estressando, que estão te deixando maluco, assim, você não, sei lá, uma falta de bilheteria crônica numa peça, Deus me livre. Ué, aconteceu isso em São Paulo, quando entrou aquele louco que metralhou lá no cinema, lembra disso? Uns 3 anos atrás, eu estava em cartaz em São Paulo. Da Bahia, psicopata baiano. Na semana seguinte, 4 pessoas do público, 5 no sábado, acabou o público, acabou. É mesmo?
E ali... Nossa, Porque ficou tem estressado. os Com efeitos razão. dessas Pouco tempo num show de É, stand-up tem- A gente também não teve pensa, um hein? humorista que foi agredido. Pouco tempo num show de stand-up, um humorista que foi Ah, é? agredido. O cara levantou e deu um soco na cara do humorista, acabou com o show na hora. Aconteceu isso. Mas aí é um Estressado. estresse mais assim agudo, né? É aquele momento Limite, né? onde Sim, mas se você se você- estressa e você lida com aquilo e aí sai dali e acabou. Sim, mas nessa situação que o Bruno contou, por exemplo, é uma situação que vai levar um tempo. Quer dizer, as pessoas vão ter que assimilar aquilo, vão ver que não tem louco em todos os voltar a cinemas, em confiar. todos os teatros, voltar a confiar, voltar a sair, né? Isso leva um tempo, você tem contas a pagar, tem como é que chama a mínima do teatro? tem, Não tem, o nome? tem a mínima, tem Tem porcentagem, tem, porcentagem, tem luz, tem um monte a de vida coisa. né? continua, né? A vida continua e o público não foi. Então, o estresse você não pode resolver imediatamente. Você não pode resolver, sei lá, você congela, não tem aquela Beck Bloom, aquele filme, aquela congela o cartão de crédito. Você pode, tá mal, você congela o cartão de crédito. Depois ela vai lá na hora que vê uma bolsa e quebra, né, o gelo. Mas, enfim, você pode congelar o seu cartão, você pode fazer um monte de coisa. Tem estressores que são solucionáveis. Você pode solucionar, Agora, quando- mas tem coisa que você não quando- pode. Se você é uma pessoa doente na são família, você vai ter um fatores Esse custo exemplo eu gosto muito de dar, remédio porque- enorme, não vai poder voltar atrás nisso. Eu vejo muito esses casos, pessoas doentes na família que você não tem como solucionar e não às vezes tem. são processos que vão Longos. se agravando até. Então a pessoa tem que ter uma outra forma, ela não pode só solucionar o problema, mas ela pode aprender a lidar com aquilo, desenvolver estratégias que vão fazer com que ela lide melhor com aquele estressor. Então, o controle do estresse, na verdade, ele envolve uma mudança de estilo de vida. Não é só você resolver aquele problema naquele momento e achar que está tudo bem. Você precisa ter um estilo de vida que favoreça que você lide melhor. Ou então Então, buscar apoio mesmo, né, como profissional. Muitas vezes, Dentro desse processo de mudança de estilo de vida, o que a gente recomenda para controle do estresse crônico é que a pessoa faça atividades de exercício físico regular, porque vai produzir endorfinas e isso vai ajudar com que você lide melhor com esse estresse diário. Que você tenha uma alimentação balanceada, que seria uma alimentação anti-estresse, onde você vai repor os nutrientes que você desgastou em função desse estresse que você no dia a dia está sempre enfrentando. Você precisa utilizar técnicas de relaxamento e respiração profunda, porque Então, meditar, essas coisas podem que ajudar, entra né? dentro desse pilar. E o relaxamento ele vai ajudar você a desativar o seu sistema nervoso simpático e você vai aí deixar de estar produzindo substâncias que vão gerar certos sintomas. E a respiração profunda é maravilhosa, porque ajuda você a se E equilibrar. respiração profunda? Respiração profunda tem toda uma técnica, né? Que o Não deve paciente ser pode aprender simplesinho, facilmente. É simplesmente fácil. puxar o ar. Né? Não é Deve tão ser alguma simples. coisa a mais. Né? Para o controle do estresse, existem vários tipos de respiração que são usadas para fins diferentes. Para o controle do estresse, o que a gente usa? A respiração que é chamada diafragmática ou abdominal. Você inspira pelo nariz, de preferência contando até 5, 4 ou 5. Às vezes a pessoa tem dificuldade no 5, pode começar com 4. Inspira pelo nariz contando até 4, jogando o ar no fundo dos pulmões, inflando a barriga nesse momento. Você tem que descer o diafragma e depois soltar pela boca no dobro do tempo. Então, você vai inspirar em 5 e expirar em 10. Então, é bem devagar. Então, essa respiração, você fazendo diariamente, 3 vezes por dia, umas 7 vezes, né, cada vez que você faz, você já consegue manter uma linha de base aí de ativação menor. E o relaxamento, que são técnicas variadas, existem as que a gente ensina no tratamento, mas como você falou, tem meditação, tem outros tipos. Também é uma técnica para usar diariamente. E o quarto pilar, para não deixar de falar de um ponto que, assim, para eu, psicóloga, né, é um dos mais importantes, é a parte psicológica em si, onde você precisa aprender estratégias cognitivas de controle do estresse, fazendo reestruturação das suas interpretações, das suas crenças, daquilo que você está entendendo das situações, porque às vezes a pessoa ela tem como um vício, ela tem uma forma de interpretar que a gente até chama de uma forma catastrófica, pessoas que catastrofizam. Então, ela vai ver um exame, ela vai fazer o exame, o médico pediu, ela já catastrofiza e ela entra no alerta do estresse.
Então ela já imagina, o pensamento dela vai achar uma doença grave, vai ser Se horrível, ele aí ela pediu, já porque faz tem o filme. certeza que eu tô doente e vai delirando. Né? E vai fazendo como um filmezinho passando na cabeça dela e ela vai, se ela ficar muito tempo naquela situação, tem pessoas que pedem o exame ou vão, o médico pede e não fazem logo, né? E ficam ali ruminando com aquele exame na mão e se estressando com isso. Então, as interpretações, hoje em dia, têm sido consideradas um dos pontos mais importantes no que se refere à pessoa se estressar. É como ela olha para o mundo, o comportamento também, o padrão de comportamento tipo A, que é um padrão comportamental que também está sendo muito estudado, associado ao estresse, à ansiedade em si. Então, tem uma série de características individuais que, como o doutor Gustavo falou, a gente precisa olhar o indivíduo, né? Cada pessoa vai ter a sua forma de olhar, de se comportar e ser, às vezes, a sua própria fábrica de estresse, somando as que estão do lado de fora. Né? Bom, rir talvez ajude, né? Eu acho que ajuda. Do seu próprio bem, você tem certeza que ajuda. O bordeiro dele, pelo menos, né? Não reclama. Você sabe, é engraçado, só um comentário sobre estresse, que eu fiz um evento. Volta aí, tá, Lúcia? Eu fiz um evento corporativo há pouco tempo sobre qualidade de vida. E eu tinha que falar, eu falei um pouco sobre estresse. Eu estudei algumas coisas e achei interessante no artigo que eu li. Li sobre o estresse, que é o positivo, de estresse, que é o estresse negativo. E quando eu li, era interessante que falava assim, a maioria das pessoas estão sempre se estressando com as mesmas coisas no dia a dia. É a toalha molhada que teu marido joga em cima da cama, é o trânsito. Então, como você já sabe que vai se estressar com isso, tente não se estressar. Agora, como? Só não diz como. E o como que é interessantíssimo, né? Como que eu não vou me estressar com o trânsito, né? Se eu já sei que eu vou me estressar. Agora, é interessante que as pesquisas mostram que mais importante do que um estresse agudo, claro que depende da proporção, mas são esses pequenos estressores que você está falando. É a toalha em cima da mesa, é o trânsito, é a buzina. Então, a soma, porque frente a um estresse agudo, você se protege mais imediatamente. E os pequenos, os pequenos estressores vão vindo e você não se protege muito deles. Interessante como as pessoas lidam com esse tipo de estresse no dia a dia, né? Você chega assim, eu, em São Paulo, aqui no Rio, a pessoa fala assim, você viu como o trânsito hoje estava infernal? Só que está todos os dias, daí tem esse comentário ficando muito repetitivo, né? Mas acho que é mais para também... Graus de infernal. Isso tem a conversa de elevador, né? As conversas estão estressantes. Então, mas quebra um galho essa do trânsito, é equivalente à do tempo, né? Também. Nossa, você viu como tá frio? Tem um dia que tá frio. Conversa de elevador, né? Conversa de elevador. Olha, calor. 2 horas para chegar aqui, tá um calor insuportável. Já deixou de ser desculpa, né? Sempre que na época dos ensaios da peça, cara, o trânsito... Gente, esquece, tem trânsito. Todo dia trânsito. Mas não vai melhorar. Trânsito, você tem que... Não vai melhorar. Tô ficando sem graça que eu cheguei em 5 minutos pro programa entrar no ar por causa do trânsito. Eu cheguei falando com a produção, gente, um trânsito horroroso. Não nem adianta, mas agora eu acho que todo mundo já tá meio saindo de casa há muito tempo, mas raras são as pessoas, sabe, Gabriel? que chegam assim, tem gente que chega... 10 minutos depois. Você ainda até foi dos bons pra gente, você está na categoria dos bons. Tá certo. Gabriel, você é mágico? Eu sou mágico desde 10 anos de idade, eu faço mágica. Mesmo? Comecei... Você levou a sério, porque muita criança adora né, fazer mágica. Eu queria ser bombeiro, eu tinha 3 opções, bombeiro, mágico ou pipoqueiro. Pipoqueiro. É, porque eu gostava muito do pipoqueiro lá do meu colégio, que ele trabalhava de chinelo, bermuda, super à vontade e comendo pipoca o dia inteiro, né? Ali na porta do colégio eu adorava aquilo. Então era meu sonho ser pipoqueiro, bombeiro ou mágico. E aí eu levei... Escapou do veterinário. Bombeiro de vez em quando. É muito comum. Bombeiro eu fiquei louco, eu ficava... todo final de semana eu ia para um quartel diferente. Conheço todos os quartéis do Rio de Janeiro. Chegava novinho, meu pai me levava, entrava, fazer visita, conhecer os caminhões de bombeiro. Até que um dia teve um chamado, saiu a ambulância, eu enchi o saco do meu pai. Pai, vamos seguir para ver. Seguimos, era um óbito, tinha um cara morto. A partir daí, eu nunca mais quis ser bombeiro. Acabou com o sonho de ser bombeiro. E aí veio essa vontade de ser mágico por assistir mágicos em festa de criança, né? Como toda criança, vê um mágico e fala, caramba, ele é poderoso, né? Ele tem poderes, eu quero fazer isso. E com 10 anos eu resolvi aprender. Aí falei, pai, quero aprender de qualquer jeito. E meu pai contratou o mágico que estava na festa para me dar aula particular em casa. A partir daí eu comecei a aprender a fazer mágica e não parei. Com 12 anos já fazia showzinho. O que seu pai faz? Meu pai tem uma editora de arte, ele faz gravuras e livros de arte.
É uma editora que imprime só em litografia Eu e achei que serigrafia. ele era uma pessoa desse ramo aí, É, porque, menino. da arte. É Porque da ele arte. entendeu logo, né? Ele Aliás- contratou. Primeiro ele levou você no corpo de bombeiro. É verdade. Né? Depois ele contrata o Mágico para estudar aula E particular. deu força, Ele exatamente, deu força, apoio é, pra por isso. que eu achei Ele que trabalha era... com arte, sempre... que tinha que ser por aí, né? Aliás, O eu cara- tive agora há pouco com o Cirão Franco, te mandou um abraço grande. Nossa, Cirão. adoro, Estava Cirão. Um dos meus ídolos. É, um grande artista Adoro, fantástico. Cirão, Porque fantástico. na Litos, na editora do meu pai, ele só edita em técnica artesanal, litografia e serigrafia. Então ele faz gravura de todos os grandes artistas brasileiros há 40 anos. Ele editava Volpe, de Cavalcante, e Nossa. sempre teve uma proximidade com esses artistas. Então o Caribé eu chamava de avô, ele vinha da Bahia e ficava lá em casa. O Lan é outro que eu chamo de avô postiço, é meu avô. Muito O Sclier, eu sempre tive uma proximidade com grandes Sim, artistas. mas ele também... Isso fez ele sacar você Eu acho muito, que sim, né? eu acho que sim. Meu irmão é ator também, então acho que a família sempre teve... tá ligada, né? E aí Tá no você meio. levou a sério o curso de mágica? Então, levei a sério isso. Então, com 11 anos comecei a aula particular. Depois eu descobri que tinha o CBI, que é o Círculo Brasileiro de Ilusionismo, onde dão aula de mágica, tem curso de mágica. E aí eu fui para o CBI, fiz 1 ano de curso, saí do CBI, fui para a MARGE, Associação de Mágicos do Rio de Janeiro, já virei sócio da associação, porque eu podia, já era mágico profissional, já tinha diploma do CBI. E aí virei mágico profissional, sindicato dos artistas, carteirinha Que de coisa. mágico, virei. Pronto, e agora vive disso? Na verdade, quer dizer, não vou falar que eu me sustento desde os 14 anos, porque meu pai e minha mãe sempre me sustentaram. Mas desde os 14 anos já ganhava meu dinheiro fazendo mágica. Eu já fazia festinha de criança, um evento ou outro. A partir dos 16, 17, eu foquei no público corporativo e no lance aí? da mágica e humor também. Porque eu sempre fiz mágica com humor. Eu sempre fui da família que falava muito, vocês estão começando a perceber, sempre Já. fui que falava muito e que gostava de aparecer. E eu meio que achei na mágica um caminho para isso, um instrumento para isso. Você é mais que os outros, é o exatamente. violão É o dele. violão né? dele. É o violão, exatamente. E aí você chegou a fazer festa infantil? Eu fiz durante um deve bom ser tempo. muito, deve ser uma loucura. Cara, é uma loucura. Eu uso isso hoje, né? Eu tô em cartaz agora com Como é que Pode, que é um espetáculo que mistura stand-up comedy com mágica. E muitos dos textos de stand-up que eu uso no show são de experiências que eu tive porque todos os textos são sobre mágica. Então, ora é o mágico cafona, aquele de fraque, cartola, com aquelas assistentes de colã, né, afetadas, dançando a beça. Ora é sobre o mágico na festa de criança com as crianças. Porque o objetivo da criança é destruir o mágico, né? Ela tá vendo o mágico pra quê? Pra ela dizer como é que é. O adulto, ele tá assistindo o mágico, ele até, se ele perceber uma coisa, ele fala, será que é isso? Aquilo ali deve ser jogo de espelho, que tudo é jogo de espelho, né? Aquilo é jogo de espelho. A criança não, ela olha com aquele outro olhar, ela tá te olhando desconfiada. Aí, por exemplo, você vai fazer aparecer um pombo, aí, sei lá, o pombo tá escondido aqui no teu blazer, né? Apareceu uma peninha branca, ela vê, ela já mandou o pombo! Aí vem toda, é só o pombo! Quer ver o mágico? Desesperado, né? Pelo amor de Deus, desculpa, ela quer isso. Então eu passei durante muito tempo experiências com... Eu tenho um amigo médico de família, que além de muito bom médico de família, o Felipe, ele É é mágico. E o grupo dele chama Mágica para Maiores, justamente para não convidar sim. eles para criança. Não ter Já esse deixa risco. claro, né? Ele não quer correr esse risco. É engraçado que Mágica para Maiores. no meu espetáculo, no Como é que Pode, a classificação é 14 anos. Às vezes eu encontro uns meninos porque faz maior sucesso, criança gosta. Eu descobri que a mágica não é para criança, nem é para adulto, é para todas as idades, né? Todo mundo gosta de mágica, encanta todos. E no Como é que Pode, a classificação é 14 anos, porque assim, tem um palavrão ou outro, tem textos, né, de stand-up, mais adultos, mas vira e mexe tem a criança de 10, 11 anos, até falo, quando eu vejo uma, falo, finge que é anão se a classificação vier aí, para não dar problema para mim, enfim, para não ter... Mas é isso, e eu acho que a mágica é uma arte que encanta todas as idades, né? Todo mundo gosta, é difícil alguém não gostar de mágica. E todo mundo pede pra você mágica, fazer uma O mágica tempo quando todo, você vai o nos tempo lugares? todo. Meu aniversário, sábado, hein? Leva o baralho. É tipo assim, sabe? Você não sabe se você está sendo convidado ou o baralho. Exatamente, quem está sendo convidado. Isso é para ir E pra aí, festa, já que você tá veio bom. aqui, né? O espetáculo do nosso Gabriel está em cartaz até 27 de maio no Teatro das Artes. Isso, no Shopping da Lá Gávea. no Shopping da Gávea. Aí, de que dia, que dia? Toda sexta e sábado às 11 da noite. Porém, esse final de semana, apenas esse, nós vamos fazer sessão extra. Então tem sexta e sábado às 9, hoje eu estou às 9 da noite e às 11 da noite, amanhã, sábado, 9 e 11 da noite e domingo, 8 e meia. Mas a partir da outra Menino. semana, volta sexta e Mas sábado tá às 11. animado você, né? Pô, tá dando quase um ano em cartaz já, o Como é que Muito pode, bom. tá? Eu tô surpreso com o público, assim, o pessoal tem gostado muito.
E dá pra você fazer uma mágica? Porque claro que eu vou Vamos falar. fazer uma agora. Imagina, falou, não, melhor entrevista de mágica. Não, Não dá. Olha só, vamos fazer uma. Fazer então com baralho. Olida, segura aqui pra mim. Eu adoro Tem essa. também? Segura o segura o baralho. Ai, meu Deus, Seguinte, pra que eu vou pedir faz o essa seguinte. mágica? Pra Já pegar se esse arrependeu? mico, já. Embaralha pra mim um pouco, mistura as cartas. Tira da meu caixa Deus. primeiro. Peraí, Tira da caixa. Tira da caixa. Segura aqui a caixa. Fechei a caixa. Pode embaralhar, mistura um pouquinho, tá bom. maravilha. Esse embaralhamento é o brasileiro. Tem alguns tipos, até mostrar pra vocês, olha. Ah, esse tem aqui, baralho, tá vendo? esse aqui é o embaralhamento brasileiro, é assim, dessa forma, ó. É bem comum, tá? Tem outro que eu gosto muito, que é o embaralhamento americano, que é aquele de cassino, Las Vegas, né? Que é assim, ó. Bem famoso também, né? Embaralhamento. O outro que eu gosto muito ainda, melhor ainda, é o embaralhamento português, que é assim. Aí faz assim, exatamente, é um outro tipo de embaralhamento. Mas olha só, brincadeira, isso é piada. Abre um leque com as cartas. Para com isso, eu não sei fazer Não, isso é sério, tira uma carta qualquer. Imagina, pronto. ó, só pra vocês entenderem, que quem tá em casa não deve estar entendendo nada também, Nada. né? É um baralho imaginário, tá na mão da Leda, ok? Tá. Abre um leque, tira uma carta qualquer. Olha bem a carta. Vira ao contrário a carta e coloca no meio do Meu baralho. Deus, eu não sei nada sobre baralho. Só virar a carta de costas. Não fala nada, só imagina. Depois se você me perguntar a carta, Tá, eu tô não, depois. liquidado. Mas só imagina a carta. Foi? Eu te ajudo também, Tá, Nanda. foi. Vira a carta ao contrário e coloca no meio do baralho. Isso. Pode fechar o baralho. Presta aqui. Já guardei aqui. Aqui debaixo tem uma caixa, onde eu acabo de guardar o baralho que a Leda estava manuseando. Era um baralho imaginário, né? Só que aqui embaixo tem a máquina de materialização de baralhos. Já materializou, já está aqui. E para provar que é o mesmo baralho que você estava manuseando, eu vou abrir e mostrar que só tem uma carta virada. Mas antes, Leda, diga quem você conhece as cartas do baralho, mais ou menos? Não, eu pergunto porque outro dia no meu show lá no Como é que Pode, eu falei pra menina, que carta que você escolheu? Ela falou, ai, foi um As de Reis. Falei, não faço milagre, faço uma As de Reis. Mas olha aqui, as cartas As, 2, 3, Eu vou 4. pagar o maior amigo. Ó, os naipes, copas é o coração vermelho, espadas é o coração preto, paus é o trevinho e ouros é o balãozinho vermelho. E um número qualquer é o figura, As, valete, dama e rei ou... Qual foi a carta que você imaginou ter escolhido? As de coraçãozinho vermelho. Vermelho, o As de copas, é isso? Tá. Mas você imaginou ter escolhido o As, virou ao contrário e colocou no meio do baralho, não é isso? Então repara, ó, eu vou tirar o baralho da minha caixa, vou ficar em pé, Tá. tirar o baralho da caixa sei bem que vai dar devagar. certo, Ó, tá. eu vou abrir aqui assim, ó, todas as cartas, tá? Aqui, todas as cartas. Uma carta só está virada ao contrário, tá vendo? Aqui, uma carta no baralho está virada. Já começa a dar um ódio louco, né? Não é possível que ele vai fazer. A única Eu não posso carta que acreditar. está virada ao contrário, vê pra gente qual é a carta. Isso. Olha, gente. Ah, gente, não é possível. É o As de copas, a única carta virada no meio do baralho. Muito louco, O né? cara é muito louco. Eu tinha um ódio de mágico e resolvi aprender. Você aprendeu, resolveu o seu ódio, resolveu criar raiva na E a gente. raiva que deu olhando pra mão? Falei, agora eu não vou olhar pra ele, não vou olhar pra mão, vou olhar pra mão. Abre as mãos pra mim. Fazer mais uma, sem baralho. Já Ai, que meu é sem Deus baralho, do porque... céu. Abre as mãos assim pra mim, as duas tô em mãos. pânico. Isso. Qual câmera que é melhor? Essa câmera pode dar close, pode fechar? Aquela ali, ó, tem uma Essa aí daqui. que vai fechar. Então, chega aqui, ó. Com a mão aqui assim. Beleza, ó. 2 bolinhas de espuma, tá? Segura aqui pra mim, aperta assim na mão, pode apertar. Aperta meu mesmo, Deus. pode apertar. Abre, não dá choque não, fica tranquilo. Isso. Agora olha aqui, eu vou fazer bem devagar. Seguinte, ó, uma bolinha comigo, tá? Ó, deixa a mão aberta ali, assim, ó, bem devagar, ó. Uma bolinha vai ficar comigo e a outra você segura. Aperta pra mim, pode apertar. Agora a bolinha que tá na minha mão, repara, ó, bem devagar. Eu vou tirar de dentro da minha mão e vou fazer assim, ó. Pronto, ela passa da minha mão. Abre a mão bem devagar aqui em cima, assim, pra gente ver. Ai, não posso Ah, não é acreditar possível. Ah, nisso, fala sério. Que é isso? Não é possível um negócio desse. Não é Você possível. pode vir aqui uma vez por semana? Pra ver se a gente aprende isso e pega. Venho, Aqueles claro. adultos estão loucos. O meu lado criança tá louco pra te pegar. Estressa. Desculpa, Mas eu ter também vindo hoje. controla o isso? estresse. Nós rimos aqui aberto. Ah, isso é Rimos, verdade. não desestressamos. O cara é fera, né? Obrigado. O cara é danado. Então, aí eu resolvi Eu não montar. faço a menor ideia. Vocês fazem alguma ideia? Imagina. Como é que ele passou da minha mão, da mão dele Ainda pra bem. mim? Você não faz a menor ideia. Você, aquele Mr. M, ele fez um sucesso danado. É, no cara. Fantástico, né? Por Fez um causa sucesso dessas porque as pessoas, a maior curiosidade é isso, é como é que ele, Como é fez, que ele isso. fez isso? Tanto que é o nome do show que eu botei no meu show, como é que pode, Como é né? Que é uma que expressão que pode? todo mundo usa o tempo todo. É e verdade. funciona tanto para mágica quanto para o stand-up comedy. Porque o stand-up são observações do dia a dia. Então, o Leandro Hassum, que é diretor do meu espetáculo, é fantástico, né? Fantástico. E no show dele ele fala muito isso. Tem aquele cara, ele e o Márcio Smelling tem o Nós na Fita, né? O Tem. show deles. E eles falam muito da história do cara que vai bater
o próprio recorde. Pra que se o recorde já é dele, né? Aí o cara vai bater o próprio recorde e morre. Bem feito, não precisa. E ele fala, como é que pode? Como este idiota foi fazer esta pra quê? Né? Que ele foi bater o próprio recorde. E o como é que pode é muito usado no humor e na mágica. Então eu achei que foi uma junção bacana. Perfeito, Como é que muito pode? bom. Ele vai ser um astral bom, ele, né? Muito bom, cara, parabéns. Valeu, obrigado. A gente reforça dia, hora e tal. Se bem que eu tô vendo que nem tá precisando, né? Ele tá fazendo sessão Não, vou até extra. negociar com ele essa primeira sessão É. pra mandar pra mim. Ele vai Você fazer faz dia isso, 23. manda. Mas Rebeldes é mais barra, né? Rebeldes sobre a raiva é um espetáculo mais... conta uma saga, né? De uma família. É um clássico israelense, de uma autora chamada Edna Mazia, que eu tive a sorte de descobrir esse texto em São Paulo, junto com uma atriz incrível que se chama Renata Zanetta. Ela, inclusive, já ganhou até prêmios pelo conjunto da obra, de tanto que ela é uma pessoa incrível. E aí, 3 anos atrás, eu encontrei esse texto e a gente começa o trabalho, a saga da saga, né? Para poder montar com captação, com lei, com produção. Nós somos 12 atores em cena. Então você vê que o bordeiro, né? Bandeira, você pega pesado. A gente tem a volta do Rogério Frois, do nosso querido Rogério Frois. Olha, Rogério Tá Frois, em encontrei cena com ele com a outro dia gente. lá na Bibi. Querido. Deixa eu Sim, ver ele aqui. tava estupefato, assim, com ela, com o show dela. Com o Ele show disse que dela. todo mundo precisa assistir. Precisa mesmo. Precisa. É uma aula. Se esse show passar perto de você, Bibi Ferreira, não perca. Não perde também a perto do Bruno, né? Nem como é que pode, nem nada, mas a Bibi realmente é uma aula, né? É um escândalo. Mas voltando aqui pro Rebeldes, o que trata o Rebeldes sobre a raiva? Bom, na verdade ela conta a história, tá, de uma família dentro de 3 momentos da construção do Estado de Israel. Tá? Então você tem 1945, que é a parte que é mais voltada para os grupos terroristas que tinham naquela região, grupos sionistas terroristas. Você tem 1967, que já é logo após a Guerra dos 6 Dias, né, o conflito dessa família, né, e 97, que é de onde a história é contada. Na verdade, o grande barato desse espetáculo é que é um texto de judeus, é um texto que fala sobre a história deles e sai da história do Holocausto. Assim. A gente não está falando sobre o Holocausto, sobre pegar... Quando você fala a história deles, é porque você não é judeu? Eu não sou judeu. Quando a gente acaba conversando assim sobre, Você vai montar sobre essa isso. peça? Porque tudo são circunstâncias, né? Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, eu namorava uma judia, que é minha sócia, minha amiga, a pessoa que é a Joana. Que é a Joana, que é a Joana Joana Lerner, Lerner. que é uma das maiores causadoras realmente desse espetáculo ter acontecido. E a família dela falou, olha, se você tiver um texto ligado à comunidade, acho que é até mais fácil para correr atrás de patrocínio, uma série de coisas. Aí, gente, E a comunidade patrocinou? olha, para te falar a verdade, metade sim, metade não. Esse foi um espetáculo que tem até que dar um puxãozinho para o pessoal lá assistir, porque realmente faltou, né? A gente acabou fazendo com metade do orçamento que era para ser feito. Porque realmente nós tivemos artistas que bancaram, toparam fazer o projeto. É uma obra muito linda. E na época eu me lembro que eu tinha feito essa leitura, eu fui em São Paulo buscar o texto para mostrar para a família dela, e eu vim lendo no avião e falando, nossa, que história incrível, isso podia estar em qualquer lugar do planeta. Não é porque conta a história da formação do Estado de Israel ou não, mas são conflitos inerentes ao ser humano. Sabe, você encontra esses conflitos, se você vier para cá em 45, você tinha a direita querendo tomar o poder, você tinha isso aí. 67, você já tinha uma esquerda, né, movimentada, querendo fazer, isso também aparece aí, você está em outro lugar, você está no Oriente Médio, você está... Então, o que é mais bacana do nosso espetáculo é isso, né? São efervescências. São essa raiva contida, né? E um elenco que eu só tenho, a cada hora que entra um e sai um de cena, eu fico extasiado na coxia. Realmente a gente tem uma coxia incrível. E a direção do Rodrigo Nogueira, que deu modernidade, deu agilidade. O Rodrigo chegou para adaptar, é um autor jovem, super, super talentoso. Só tem jovem também. O Não, nosso tem jovem Rogério Frois também. Jovem Rogério Frois. O elenco é incrível, mas a gente tem Rogério Frois, Paloma Riani, Marina Viana, né, Antônio Carnevale,
Laila Zaide, eu não vou esquecer o nome de ninguém. Nosso querido João Velho, filho da Cissa, está com a gente. Tá bom. Marcela Muniz. Marcelinha Muniz. Queruzzi. Amada Queruzzi Bondiolo. Paulinho você Verlins, que Antônio. é incrível. Carnevale, eu falei. Falou. Laila. A Laila Zaide também falei. Marina Viana. Marina também. Johnny. O Johnny Massaro. Criança, gente. Bruno Gradinho, Bruno Gradinho, nosso querido Rogério Frois. Frois. E o João Velho. E o João, nosso querido João Velho. Perfeito. No Sesc, no Espaço Sesc, Copacabana. Esse é o último final de semana, de quinta a domingo. Espaço Sesc é domingos? Tem. Domingos Ferreira. Domingos Ferreira. Na Domingos Ferreira. De quinta a sábado às 21h, domingo 19h30. Tá certo. Intervalo, a gente vai voltar falando de Pixinguinha. Falando e tocando, é isso, Paulo? Então tá certo. Paulo pesquisou, né, as partituras? Fiz parte de uma equipe que reuniu umas partituras de umas músicas lindas, como não poderia deixar de ser, do Pixinguinha. Esse livro está sendo lançado agora. Inéditas e redescobertas. Isso. E você achou enquanto procurou muito? Como é que você Bom, achou isso? já explico, mas tem um acervo lá, que é o acervo que era do Pixinguinha, no Instituto Moreira Salles, mas além disso a gente... então isso aqui é acervo do próprio Moreira Salles? Na verdade, o o acervo está, o acervo pessoal do Pixinguinha está guardado lá no Instituto Moreira Salles. Vocês botaram uma ordem? Mas, não, estava até bem organizado. A gente fez um olhar mais musicológico, olhando as partituras mesmo, que tinha muita coisa, parte de arranjo misturado com parte de canção. A gente deu essa organizada num critério mais musical e pegamos coisas de outros acervos também. E resumiram aqui. São quantas partituras? Nesse livro são 20 partituras inéditas e redescobertas, né? Tá certo. Então vamos para o intervalo, a gente volta já com o João Aragão tocando, não é isso? Isso. Com a Maria Souto, a flautista. Sem censura no programa da TV Brasil. Pixinguinha nasceu no dia de São Jorge, 23 de abril, e de 1897, portanto, há 115 anos. Então esse livro também comemora essa data. Justamente, está sendo lançado nessa semana, né? E reúne o livro foi organizado pelo Paulo Aragão com a Bia Paz Leme, que é a coordenadora de música do Instituto Moreira Salles, e com o Pedro Aragão, meu irmão, sim. É regente, é bandolinista. Exatamente. Mas hoje ele está aqui acompanhado pela Maria Souto. Na verdade, eu estou acompanhando ela. Você que está acompanhando ela, claro. Ele que está acompanhando a Maria. O Pixinguinha foi um grande músico brasileiro, né? Um compositor extraordinário, um arranjador maravilhoso. Carinhoso, porque é a composição mais conhecida. É, sim. Mas aqui temos partituras não conhecidas. Exatamente. O Pixinguinha, ele compôs muito, né? E ele tinha uma verve assim, fácil de composição. Então, o acervo dele, depois que ele morreu em 1973, ficou com a família e no ano 2000 ele passou a ter a guarda do Instituto Moreira Salles. E aí a gente agora está organizando esse acervo, já estava bem organizado, mas com esses critérios musicais. Então a gente selecionou essas músicas, algumas que nunca tinham sido lançadas, nem em partitura, nem em gravação, que são as inéditas, né? E outras que tinham sido lançadas ou em gravações muito antigas, ou em partituras que já estão esgotadas há 50, 60, 70 anos, né? E como ele era um compositor muito prolífico, tem ainda, porque essa coisa também de você pegar as músicas inéditas, essa fissura às vezes que a gente, músico, tem, né, por essas coisas inéditas, como se a gente quase deseja que ele estivesse ainda aqui compondo, né, é isso. Mas às vezes o cara faz um rascunho e aquilo não é, mas não é o caso, porque ele compunha fácil e tinha muita música espalhada, não só no acervo dele, mas espalhada em outros acervos também. Tem choro, valsa, tango e outros gêneros, é isso? O tango chama tango brasileiro, né? Um gênero mais antigo, um gênero que não tem nada a ver com o tango argentino, mas que o Nazaré compunha muito esse estilo de música, que é contemporâneo do tango argentino, mas ficou esquecido lá atrás, que é um pouco diferente. E o Pixinguinha compôs também alguns tangos brasileiros, né? Então vocês podiam tocar, né? Melhor que sempre melhor, né? E mostrar a gente vai mostrar uma valsa super bonita, chama Inês, é dessas inéditas que nunca tinha sido tocada, nem gravada, quer dizer, tocada deve ter sido lá atrás, mas nem gravada, nem editada em partitura. É uma melodia super bonita.
Intervalo de novo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Então nós hoje tivemos um mágico, Gabriel. Eu vou voltar aqui para me fazer mais umas palhaçadas, né? Para mim. bom. Eu me senti palhacíssima nisso. Pior que eu não sei identificar a carta de baralho, sou péssima nisso. Não sei jogar baralho, entendeu? Entendi. Não tenho prática com baralho. Mas eu quero que você conte umas histórias, tá? Por favor. Tá, claro, conta os causos. Uns causos. Mas quem quiser ver seu show, tá em cartaz Como no é que Teatro das pode? Artes. Toda sexta e sábado, 11 horas da noite, no Teatro das Artes. E essa semana, sexta, sábado e domingo. Sessões extras, às 9 da noite e às 11. Rebelde sobre a Raiva, de quinta a domingo, no Espaço Sesc Copacabana, às 21h e 19h30. Se estressem menos, ou procurem a solução para o seu estresse e façam menos exames, Ou só os necessários. ou só os necessários. E nós temos, então vou agradecer a vocês por terem vindo, vou agradecer ali ao nosso Paulo Aragão e a Maria Souto a presença, vou dizer que eles vieram aqui falar do livro de partituras do Pixinguinha e eles vão encerrar pra gente, ok? Boa tarde, boa noite, bom final de semana, com certeza, se Deus quiser, claro.